Queridos irmãos, prazer imenso rever a igreja após um mês de férias. Convido os queridos irmãos a abrirem a palavra de Deus em João, capítulo 12, versos 31 a 32. Farei esta leitura agora, mas deixe sua Bíblia aberta em João, no capítulo 12. Assim nos diz a palavra do Senhor: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. O último parágrafo novamente: atrairei todos a mim mesmo. Oremos. Deus, Tu é a palavra, Senhor, que acaba de ser lida. Teu é o povo, Senhor, que se encontra reunido aqui nas casas para Te prestar este culto. Teu é o servo, Senhor, que fala contigo. Senhor, tenha misericórdia de nós e fala-nos, ó Deus, por meio da Tua bendita palavra, Senhor, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, nós estamos mais uma vez aqui nesta manhã de domingo, primeiro domingo do mês de fevereiro, para celebrarmos a ceia do Senhor. E nós estamos aqui nesta celebração porque um dia foi anunciado que Jesus viria. Um dia foi anunciado que Jesus viria e Ele veio. Um dia foi anunciado que Jesus Cristo voltaria para o Pai e Jesus Cristo voltou para o Pai. Um dia foi anunciado que Jesus voltará para buscar a sua igreja. E Jesus voltará para buscar a sua igreja, meus irmãos. Nós não podemos nos esquecer disso. É por isso que nesta manhã em especial estamos aqui para a celebração da ceia do Senhor. Porque um dia todos nós, aqueles que são crentes em Jesus, foram atraídos por aquela cruz, atraídos pela cruz de Cristo, pelo Cristo da cruz. Meus amados irmãos, eu quero afirmar com toda a propriedade que eu creio no Cristo da cruz, que deu a sua vida por mim e por você na cruz do Calvário. Eu jamais esquecerei aquele dia em que eu fui atraído pela cruz de Cristo e pelo Cristo da cruz. Ainda com 17 anos de idade, mesmo tendo sido batizado aos 9 anos, encontrava-me numa igreja pequenina, onde não havia muitos projetos, mas havia muito de Deus ali naquele lugar. E como bom adolescente, eu estava fora da igreja, no quintal do templo, conversando enquanto o culto ocorria dentro da igreja, e ali conversando, e de repente chegou o momento em que logo após a mensagem, o grupo em que eu e Isaac participávamos, iria louvar o Senhor. E ali conversando, chamei Isaac e disse: Isaac, olha, está na hora, vamos entrar porque já está acabando a mensagem. Vamos ali para nós cantarmos ao Senhor. Nós vamos cantar que um dia nós seremos felizes quando Jesus voltar. Isaac olhou para mim e disse: Francisco, eu não vou cantar. Falei: por que você não vai cantar? Porque eu estou cansado de ser hipócrita. Eu não quero mais cantar de um Cristo que eu não acredito. Eu não quero mais falar de uma paz que eu não sinto. Eu não quero mais cantar de um amor que eu não exerço com as pessoas e nem comigo mesmo. Meus irmãos, aquela palavra quebrantou meu coração. E nos meus 17 anos olhei para ele e disse assim: Isaac, eu não vou cantar também não. Mas foi exatamente naquele momento que o Cristo da cruz se manifestou através do Paulo, que era o líder do conjunto, e chegou ali e disse assim: o que está vendo com vocês? Em vez de estar dentro do culto, vocês estão aqui fora batendo papo. E nós dissemos assim: olha, nós não podemos cantar. Por quê? Porque nós não acreditamos naquilo que nós cantamos. Nós não temos uma experiência real com Jesus. E aquele homem então disse assim: é? Pois eu vou fazer uma oração agora para que Jesus entre no coração de vocês. E assim ele fez. Já compartilhei isso com a igreja, irmãos, mas tem tudo a ver com esse momento. Meus amados irmãos, Paulo colocou a mão no nosso ombro e fez uma oração maravilhosa: Senhor Jesus, que um dia deu a sua vida na cruz do Calvário por nós, eu peço-te que em teu nome santo e poderoso, tu quebrantes agora o coração do Francisco, tu quebrantes o coração do Isaac, que teu Espírito habite agora neste coração. Meus irmãos, naquele momento maravilhoso daquela oração,
Algo extraordinário, inexplicável, maravilhoso aconteceu, uma paz imensa inundou o meu coração e o coração do Isaac, e nós começamos a chorar, e choramos ali, e confessamos os nossos pecados, e quando fomos à frente para cantar, agora sim nós tínhamos autoridade para cantar, porque nós havíamos encontrado o Cristo da cruz, o Cristo que foi pregado na cruz do Calvário. E quero dizer à igreja, como eu sei que é a realidade de muitos irmãos aqui, ainda que pelas caminhadas da vida, pelos desafios da vida, tivesse me desviado do poder do Evangelho, do poder de Cristo Jesus, eu jamais poderia negar, meus irmãos, que um dia eu tive um encontro com Jesus, meus irmãos, e você também teve, e que seja isto para mim e para você, queridos, a força que nós precisamos, nos momentos de aflições, nos momentos de angústias, para olharmos para aquela cruz e nos lembrarmos do Cristo que não mais está ali, mas está à direita do Pai, intercedendo por mim e intercedendo por você também, queridos. Que privilégio sermos servos de Cristo Jesus. Meus queridos irmãos, esse texto todo, do capítulo 12, ele é cheio de significados. Extraí apenas 2 versos para embasar a reflexão desta manhã, mas vejamos algumas lições muito preciosas deste texto. A primeira delas que nós podemos aprender, para aqueles que tiveram uma experiência com o Cristo da cruz, é a seguinte: nós percebemos neste texto Jesus presente na casa dos seus amigos. Vejam o verso 1 deste capítulo. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Primeiro desafio e lição para nós, queridos, que já tivemos uma visão da cruz, do Cristo da cruz. Que bênção é o lar onde Jesus está presente, meu irmão. Que bênção é o lar onde Jesus é convidado para cear conosco. E como nós temos necessidade, como nós temos sede dessa presença de Jesus na nossa casa, porque muitos lares, queridos, andam sendo arruinados e massacrados pelos valores do nosso tempo, e talvez muitos chefes de família, irmãos e irmãs, saibam exatamente o que eu estou dizendo, queridos. Segunda lição preciosa, queridos, nós percebemos no verso 3, que naquele ajuntamento, naquele encontro ali, que antecedia o Calvário de Jesus Cristo, Jesus não estava apenas presente, mas ele foi honrado ali naquela casa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Era costume, queridos, que bons anfitriões lavassem os pés dos seus visitantes, dos seus convidados, lavassem com água, enxugassem com pano. Mas Maria foi muito além, a sua gratidão era tão grande que Jesus estava na sua casa, e por isso não apenas ofereceu-lhe um banquete, mas fez questão de honrá-lo de uma maneira maravilhosa, queridos. Feliz é o lar, feliz é a casa, feliz é a igreja, feliz é a nação que honra o Senhor Jesus, porque um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus Pai. Nós honramos a Jesus quando somos fiéis discípulos dele. Uma outra lição, querido, terceira lição: nem todos os discípulos de Jesus, que se dizem discípulos de Jesus, que afirmam que já tiveram uma experiência com Jesus da cruz, são fiéis a Jesus e são de fato de Jesus. Vejam o verso 4. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Por quê? Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. E Jesus então disse, entretanto disse: deixa, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Meus amados irmãos,
como que a avareza e a infidelidade é capaz de azedar uma obra que é realizada para Jesus, meus irmãos. Quantas vezes muitos crentes são empecilhos, ou que se dizem crentes, para que o nome de Jesus seja glorificado, são empecilhos para isso, e agem de forma assim, conforme agiu o falso discípulo, de olho do dinheiro, apenas recriminando aquela atitude que foi uma atitude maravilhosa, e Jesus ensinou: olha, sempre vocês vão ter pobres com vocês, mas eu já estou pronto para partir. Qual a sua motivação, querido? Quando você fala ou deixa de falar alguma coisa a respeito das obras que são realizadas para Jesus e por Jesus. Quarta lição: qual é o nosso real interesse? Nós queremos Jesus ou apenas as bênçãos e os milagres de Jesus? Nós vivemos num tempo, queridos, em que sabemos disso, e também isso não é novo, no decorrer da história da humanidade, sempre, e no tempo de Jesus não era diferente. As pessoas correm atrás de milagres, 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 querem saber dos milagres de Jesus, mas não querem um compromisso com o Jesus que faz milagres, irmãos. Não querem compromisso com o Jesus que faz milagres. Querem muito mais o Senhor das bênçãos, do que as bênçãos do Senhor, do que o Senhor das bênçãos. Uma quinta lição que tiramos também nesse contexto: a multidão do tempo de Jesus, querido, é a mesma multidão hoje. Eu ouso dizer que sou eu, sou você, somos nós que continuamos fazendo parte daquela multidão. Sabe por quê, queridos? Porque pela influência ou pelo medo nós mudamos de atitude, mudamos de posição, e muitas vezes somos coniventes com muitas coisas que nós criticamos e nós condenamos, amados. Precisamos, com sinceridade de coração e com vergonha até, admitir isso, queridos. Percebam que no verso 12, no dia seguinte, diz a palavra de Deus: numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho de Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao encontro clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, que é Rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o, e segundo está escrito: não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta, queridos. Jesus, cumprindo a sua promessia, cumprindo a promessia das Escrituras, entrou em Jerusalém montado num jumentinho, muito diferente dos carrões importados que muitos daqueles que se dizem seguidores de Jesus estão pregando o Evangelho para possuir. E não é pecado possuir carrão, não é pecado enriquecer, não é pecado ser vitorioso nessa vida, não, queridos. Mas quantos, amados, comparam esta vida cristã do Cristo da cruz, da experiência do Cristo da cruz, querem tornar esta experiência apenas um caminho para a prosperidade. E o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, entrou em Jerusalém montado num jumentinho, queridos. A mesma multidão que gritou aquilo: Hosana, o que vem em nome do Senhor, foi a mesma multidão que lá em Mateus 27, de 20 a 22, disse o seguinte: mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. Houve persuasão: abandone a fé, não creia mais neste Filho de Deus, não creia neste homem. E de novo perguntou-lhes o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? Respondeu eles. E responderam eles: a Barrabás. E replicou-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Vejam, queridos, a mesma multidão que disse: Hosana, o que vem em nome do Senhor, é a mesma multidão que afirmou: que seja crucificado. Responderam todos, queridos. Responderam todos. Será que, amados, não temos sido coniventes com a multidão que clama hoje? Será que, como aquela multidão, queridos, não temos também com as nossas atitudes agindo da forma como agiu aquela multidão? Que seja crucificado, que saia Jesus das nossas escolas, que saia Jesus da nossa nação, que saia Jesus dos nossos lares, que saia Jesus da nossa vida.
que saia Jesus, fora Jesus, das nossas vidas. Será que não temos negado a Jesus e seu sacrifício da cruz, queridos? Quando nós concordamos com a multidão. Qual é a fala da multidão hoje, queridos? O que fala a multidão? Mentiras, avarezas, interesses escusos, infidelidade, violência, inversão absoluta dos valores, é o que nós estamos vivenciando, queridos. Sempre foi assim na história da humanidade, é verdade. Com propriedade podemos afirmar, o mundo sempre esteve no mal, é verdade, o mundo jaz no maligno, mas também é verdade que a iniquidade está aumentando de uma maneira impressionante, com uma rapidez ainda muito mais impressionante, o que nos leva a crer e deve nos levar a crer nesta manhã, celebração da ceia do Senhor, queridos, que a volta de Jesus está próxima, meus irmãos. Nós não podemos brincar com isso é coisa séria, irmão. Semana passada, não sei quantos viram na televisão, anunciando os cientistas que organizaram ali, criaram um relógio para o fim do mundo. E eles vão ajustando aquele relógio, disse isso aqui na quarta-feira, à medida que acontecimentos no mundo, catástrofes, guerras, possibilidades de guerra vão existindo, eles vão ajustando aquele relógio, sinalizando cientificamente a possibilidade do fim do mundo acontecer a qualquer momento. E, segundo aquele cientista, nós estamos a poucos segundos do fim do mundo. Você acredita nisso, meu irmão? Você acredita nisso, meu irmão? Esse mundo terá um fim, queridos. Nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus, mas me escutem isso, amados, com muito amor, com muito carinho. A inversão de valores é tão grande, tem sido tão grande no nosso tempo, que nós estamos humanizando os animais irracionais, estamos desumanizando os animais racionais criados à imagem e à semelhança do Senhor. Entenderam? Bicho está tomando lugar de gente, e gente está tomando lugar de bicho. Por favor, não gritem, crucifica-o, crucifica-o. Não, tenham misericórdia de mim. Mas igreja, em nome de Jesus, fiquem tranquilos, a palavra de Deus nos diz em Provérbios 19:17, que o bom homem, o homem de bem, as pessoas de bem cuidam bem dos seus animais. Isso é bíblico, cuidem bem dos seus animais. Mas humanizar os animais, queridos, eu não creio que isso seja uma coisa completamente boa, para usar de um eufemismo aqui. Amados, cuidemos da fome dos nossos animais, cuidemos bem, mas cuidemos dos nossos irmãos e pessoas criados à imagem e semelhança de Deus, como nós, que estão passando fome ao nosso lado, queridos. E eu confesso para vocês que extrapolou a minha paciência essa semana, quando olhei na televisão e vi a tutora toda feliz apresentando o seu adotado, a sua adotada, porque era pequenininho, seu pet, né? Com roupa de escola e com caderneta de presença e boletim anotando o comportamento daquela cachorrinha. Eu estou falando sério. Repito, amados, esse é um assunto sensível. Eu não estou aqui, em nome de Jesus, quero dizer isso para você. Dizer que é pecado, de jeito nenhum. O homem de bem trata bem dos seus animais, mas também é verdade que devemos cuidar dos animais e daqueles que estão com fome do nosso lado. Semana passada fomos almoçar, eu e Isane, na entrada do restaurante, o senhor, assim, semblante caído, veio para mim, eu já sem paciência, creio que talvez como os irmãos de tanta gente pedindo, porque a gente vai se desumanizando mesmo, a gente acostuma com a violência, a gente acostuma com o desrespeito, a gente se acostuma com tudo que não presta, é verdade, nós acostumamos. E quando ele veio para mim, já, sai para lá, cara, não quero saber de você não. Eu fiz, um pastor batista, rapaz, eu fiz isso. Só que, pastor Alain, antes de ser qualquer coisa, queridos irmãos,
Eu sou um crente em Cristo Jesus. Quando eu sentei àquela mesa, eu comecei a comer aquela comida, e ficou essa palavra bendita de Deus falando assim comigo: Espírito de Deus, o que se compadece, ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, ao Senhor empresta o que se compadece do pobre. E eu comendo e pensando nessa palavra, não desceu bem. Saí dali e falei com ele: vamos procurar aí esse homem. Demos a volta, ele estava lá, encostei com o carro. O que você quer, irmãos? Eu quero comida. Eu só quero um prato de comida. Ele não pediu nem dinheiro, eu quero um prato de comida. E ele perguntou: tá, mas você não tem família? Ele disse: eu estou fora de casa há 2 anos, por causa de confusão na família. 2 anos. E aquele homem começou a chorar, jovem homem, derramando lágrimas, né? E eu fiquei pensando que a dor do outro às vezes não me incomoda, mas a minha preocupação com um serzinho irracional deve ser maior do que com aquele homem? Não. Demos a comida para ele. Vocês percebem, amados, não há pecado nisso. O pecado é nos exageros. Eu fico pensando comigo, sei quantos assistiram aquele filme O Planeta dos Macacos, em que macaco virou gente, gente virou subordinado aos macacos, lembra-se disso? Eu estou preocupado a qualquer hora dessa, a gente está andando com coleira no pescoço e o nosso petzinho guiando a gente, querido. Desculpem. Digo isso com todo temor e tremor. Por favor, que ninguém se sinta que culpa. Não, queridos, não. A palavra de Deus vem para ajudar a gente a esclarecer. É bênção, cuide sim. Mas cuide, tenha os seus olhos abertos e atentos para os necessitados, porque são muitos que estão com fome. Olhando para a cruz de Cristo, nós somos sensíveis, queridos, à necessidade do nosso próximo. E é interessante que, quando eu menos desejaria que isso acontecesse, deu uma pane aqui no equipamento, mas não tem problema não. Até o equipamento protestou o que eu acabei de dizer, mas eu digo na autoridade do poder do nome de Jesus, queridos. E com temor e tremor, e longe de apontar o dedo para qualquer irmão, dizendo que há erro, que você está em pecado, querido, que eu preciso cuidar da minha própria vida. E é isso que eu procuro fazer. Eu acho que vai dar certo aqui. Vamos ver. Está voltando. Mas se não voltar também não tem problema. Não tem problema nenhum, não. Queridos, se voltou, melhor. Isso foi proposital, para que a gente medite naquilo que o Espírito de Deus está nos dizendo, queridos. Impressionante. Apareceu. O que diz a multidão, queridos? Estamos acompanhando a multidão ou continuamos firmes, olhando para a cruz e fazendo aquilo que é de fato a vontade de Deus, reconhecendo que um dia Jesus voltará? Sexta e última lição: Jesus também sentiu angústia e depressão. Mesmo aquele que foi colocado na cruz do Calvário, passou por momentos de profunda angústia e depressão. Vejam o verso 27, que nos afirma deste capítulo 12 de João. Vejam só: agora está angustiada a minha alma. O que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito, ou seja, para dar a minha vida em resgate de muitos, para sofrer na cruz do Calvário, eu vim para esta hora. E ele disse: Pai, glorifica o teu nome. E quando Jesus disse isso, uma voz do céu, veio uma voz do céu e disse: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. E a multidão, pois, que estava ali, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão, e outros diziam: foi um anjo que falou.
Então explicou Jesus: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Eu quero dizer em nome de Jesus, queridos, porque a mensagem é dele, a palavra é dele, a igreja é dele, a missão é dele. Creio de todo o meu coração que nesta hora, mais uma vez, o Senhor nos lembra e nos convida para nós olharmos para a cruz do Senhor, num tempo de tantas vozes e de tantas luzes e de tantas informações e de tantas deformações, que sejamos atraídos apenas e tão somente por aquele que foi levantado numa cruz para morrer em meu e em seu lugar, para quando ele voltar para buscar a sua igreja, nós estejamos prontos e preparados para subir com ele. Cheguei de férias, por favor, irmão Flepa, e tive uma experiência muito interessante ali. Eu gostaria de som nesse telefone, nesse microfone, Flepa, por favor. Alô, som. Oi. Tá, obrigado. E tive uma experiência, e essa experiência me inspirou para esta reflexão desta manhã, queridos. E quero compartilhar com a igreja. Jesus muitas vezes usou de exemplos da natureza para revelar o reino de Deus. Obrigado, Felipe. Estão vendo? É uma margarida, né? Se vocês estão atentos, é um girassol mesmo, pequenininho, né? Interessante que em casa eu falei, eu vou dizer que isso é uma margarida, porque parece, né? Mas esse aqui é um girassol, parabéns, vocês estão atentos. Queridos, deixa eu contar rapidamente a história desse, por que eu trouxe esse girassol aqui. Estava de férias na casa da minha irmã e recebi a visita de uma pessoa próxima, prima. Vou expor aqui a situação familiar. Essa prima, na sua infância, viu sua família toda sendo desfeita. Ela, com mais ou menos uns 5 anos de idade, teve de viver com o desastre de ver um assassinato da sua mãe dentro da sua própria casa, promovido pelo seu pai. Por conta daquela crise, como eram 8 irmãos, cada um teve que morar em uma casa diferente. Vocês imaginam o que é isso? Desfez-se completamente o lar ali, o ajuntamento familiar. Cada um foi morar numa casa. E esta prima, que hoje só tem ela e mais um irmão, porque os outros 6 morreram como consequência das doenças emocionais que se estabeleceram no corpo daqueles outros, e as drogas também, por causa desse fato. Por isso, nosso lar precisa de Jesus. Jesus precisa ser convidado sempre a cear no nosso lar, a estar conosco, porque eu não sei qual é a realidade da família de cada um aqui, mas talvez você saiba que a violência está prevalecendo ali. Cuidado, seja por palavras, seja por comportamento abusivo, cuidado, querido, isso pode dar ruim, como diz o carioca. Mas esta prima chegou ali naquele ajuntamento, não havia muitos anos, há muitos anos, e ela chegou como este girassol, e ela foi entregar para minha mãe, no auge dos seus 83 anos, que está passando por um momento de demência, de fragilidade terrível, pelo falecimento do meu pai, e ela trouxe este lindo girassol, e antes de entregar, ela disse assim, eu trouxe esse presente para você, tia, porque ela, quando a família foi desfeita, por um período grande, ela morou na nossa casa conosco, minha mãe deu abrigo, colocou-a na escola, e fez, enfim, tudo aquilo que poderia ter feito, até que a irmã mais velha se casou com um homem bom, que disse assim, eu vou alugar uma casa grande e você vai reunir seus irmãos todos de novo dentro da mesma casa. Que coisa linda, irmãos. E assim aconteceu. E ela disse o seguinte, tia, eu trouxe esse girassol aqui, porque o girassol
ele traz algumas lições muito importantes. O girassol está sempre procurando a luz do sol e o sol onde ele fica para dele receber a energia solar que depende muito, do qual ele depende muito para poder estar assim sempre bonito. E ele depende muito da energia solar. Eu examinei um pouquinho a história do girassol e vocês vão perceber que em algumas religiões o girassol tem um símbolo místico de prosperidade, de fertilidade, de uma porção de coisas. Mas eu quero olhar para esse girassol assim como criação maravilhosa de Deus. E este girassol maravilhoso, criação de Deus, necessita da luz que vem do sol para se manter assim bonito. E ela disse então o seguinte: tia, eu quero dizer para a senhora que na existência da minha vida, a senhora é para mim como este girassol, porque sempre quando eu precisei, eu podia olhar para a senhora, e da senhora recebia a força espiritual necessária para eu vencer as adversidades. Que coisa linda, irmãos, em lágrimas ela disse isso. E inspirou-me então esta mensagem desta manhã. O Filho do Homem, quando for levantado, atrairá muitos para ele, é o que diz a Escritura que nós acabamos de ler, porque ele é a luz do mundo, meus irmãos. Quem nele vive não andará em trevas. É para isto e por isto que nós estamos aqui, para celebrar a ceia do Senhor. É muito mais do que comer pão ou beber um copinho de suco de uva. Você entende, querido? E os irmãos concordam que este ambiente, este girassol, ele embeleza o ambiente. E é impressionante que aquela minha prima, mesmo tendo passado por tantas desgraças, ela sorriu o tempo inteiro. E eu não estou dizendo aqui para você sorrir diante de desgraça, não, mas é incrível que ela tenha essa capacidade de continuar sendo um girassol hoje também, porque onde ela chega, o ambiente fica bonito, embeleza o ambiente, querido. Onde ela chega, a alegria vem. Aliás, é um dos símbolos do girassol, é isso mesmo, ele traz alegria. E eu fiquei me perguntando, e quero perguntar para você, para vocês, porque eu já me fiz esta pergunta. Quando eu chego no ambiente, eu sou como um girassol que reflete o calor e as bênçãos que vêm da cruz de Cristo, do Cristo da cruz que reina, vive para sempre. Onde você está presente, onde você chega, o ambiente é embelezado, querido? O ambiente fica mais bonito? Ou fica azedo? Ou fica espinhento? Ou fica um ambiente conturbado? Portanto, queridos, que possamos, à luz da palavra de Deus, aplicar esta realidade ao nosso coração. Que nos ajude o Senhor, e eu sei, queridos, nós não estamos vivendo dias fáceis, dias dificílimos, mais do que nunca. Prenúncio sim, queridos, que a volta de Jesus está próxima. Igreja, a volta de Jesus está próxima, queridos. Igreja, vamos avaliar nossas prioridades. Igreja, se olhamos para o Cristo da cruz, aquela cruz é símbolo para nós de vitória, porque ela está vazia. Eis que estou convosco todos os dias, até o quê? A consumação dos séculos, porque a consumação dos séculos acontecerá, queridos. Um dia tudo isso será consumado, queimado, acabado, queridos. Que nos ajude o Senhor agora a participarmos da ceia do Senhor, nos lembrando, queridos, que Jesus é a luz do mundo e quem nele vive não andará em trevas, mas passa das trevas para a luz. Que o Senhor nos abençoe.